Olá, alunos e alunas! Estamos de volta para mais uma aula de ciências. O nosso tema de hoje é reprodução. Assistam o vídeo, leiam o texto que está indo junto também, depois façam os exercícios e devolvam para a gente. Estou aguardando vocês. Até a próxima aula. Hoje falaremos sobre a reprodução. A característica que melhor distingue os seres vivos dos seres não vivos da matéria bruta é a capacidade que eles têm de se reproduzirem. É através da reprodução que cada uma das espécies garante a sua sobrevivência, gerando novos indivíduos. Através da reprodução, cada indivíduo transmite as suas características para os seus descendentes. A grande diversidade de seres vivos reflete-se nas formas de reprodução do organismo. Existem várias formas de reprodução, que são agrupadas em duas categorias. Então nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Dependendo de cada espécie, eles vão apresentar um desses tipos de reprodução. A reprodução sexuada, que é aquela que ocorre com a união de duas células sexuais chamadas gametas, que geralmente acontece com os animais e as plantas, e a reprodução assexuada geralmente acontece com os seres inferiores, aquela reprodução que ocorre a partir de um único ser. Reprodução assexuada é uma forma simples de reprodução que envolve apenas um indivíduo. Geralmente acontece com seres unicelulares, e a reprodução é feita a partir de uma divisão, uma fissão da célula, que vai se separar em duas novas células, em dois novos organismos. Também pode acontecer em organismos pluricelulares, mas geralmente quando isso acontece, ela não é a única forma de reprodução. Então podemos observar aqui a reprodução de um ser unicelular, então a formar uma única célula, vai se dividindo gradativamente e no final vão se formar duas novas células. Nos organismos pluricelulares, aqueles organismos que têm várias células, também pode ocorrer reprodução assexuada, ou seja, sem a união das células sexuais. Nós temos aqui um exemplo da planária, que é um ser aquático, que ela pode separar determinadas partes do seu corpo e essa parte se desenvolver e gerar um novo ser vivo. Então, como a reprodução ela se deu a partir de uma única planária, não há união, não existe duas planárias para que a reprodução ocorra, então essa reprodução também é do tipo assexuada. Alguns vegetais, como as gramíneas, a grama, também possuem raízes especiais chamadas rizomas, que à medida que crescem sobre a terra, vão gerando os brotos que dão origem a novas plantas. Então nós temos a grama, a raiz que é o rizoma vai se espalhando e lá adiante surge uma nova planta sem passar pelo processo de reprodução sexuada. Então, além das plantas, diversos grupos de animais também têm reprodução assexuada. É o caso das esponjas do mar, seres que vivem no fundo do mar. Então, as esponjas lançam pequenos pedaços do seu organismo no solo que vai se desenvolver e se transformar num novo ser vivo. Então, vejam bem, nós temos uma esponja, essa esponja gera um broto, esse broto se despende, fica no fundo do mar e vai se transformar num novo ser vivo. Então, um exemplo de reprodução assexuada num animal. A esponja do mar é um ser vivo do grupo dos animais, porque ela é um ser vivo pluricelular que não faz fotossíntese. Tipos de reprodução assexuada. Então, nós temos o brotamento, que é semelhante ao que acontece com a esponja. Nós temos aqui um outro caso que é a hidra, que faz a mesma coisa. Então, como o nome sugere, o brotamento é a partir de um broto que sai do indivíduo. Esse broto vai se separar do corpo e desenvolver um novo indivíduo.
Então, uma reprodução assexuada, ela pode acontecer nos quinidários, que é o caso da hidra, também acontece em fungos e nas plantas, que é o caso da grama, que a gente viu lá, mas acontece também com outros vegetais. Divisão simples ou cisciparidade. Então essa é a clássica, né? É aquela divisão onde um ser vivo, que geralmente é unicelular, vai se dividir em dois, formando dois novos organismos. Então, esse tipo de reprodução assexuada chama-se divisão simples ou cisciparidade. Geralmente ela acontece com as bactérias e protozoários, que são seres unicelulares. Mas temos também a divisão múltipla. Na divisão múltipla, nós vamos ter uma célula onde vai acontecer, primeiro, uma divisão do núcleo em diversos núcleos. Depois, cada um desses núcleos é revestido por uma porção do citoplasma da célula, gerando múltiplos indivíduos. Por isso é uma divisão múltipla. Acontece com o protozoário, chamado plasmódio, que é o ser vivo que tem esse tipo de reprodução, como exemplo. Outra forma de reprodução assexuada é a esporulação. Nesse caso, o ser vivo vai formar esporos, que são como se fossem sementes, só que as sementes são geradas por reprodução sexuada. A semente é gerada pela união do grão de pólen com o óvulo da flor. Neste caso aqui, os esporos eles se formam a partir de divisões celulares também, mas não são sementes. Mas esses esporos depois são liberados e quando eles encontram as condições ideais, eles germinam e dão origem aos novos seres vivos. Isso acontece com as algas, com os fungos e também com alguns vegetais como a samambaia, por exemplo. Temos ainda a regeneração, que também é um tipo de reprodução assexuada. Na regeneração, é aquele tipo de reprodução onde uma determinada parte do ser vivo se desprende e vai formar um novo ser vivo. É o que acontece, por exemplo, com a estrela do mar, que quando ela é danificada, essa parte se regenera e pode se transformar em um novo ser vivo. Partenogênese. Bom, é um tipo especial de reprodução onde os óvulos podem se desenvolver sem serem fecundados pelo espermatozoide. É o que acontece, por exemplo, nas abelhas para o nascimento dos zangões. Então, os zangões, que são os machos da espécie das abelhas, eles são produzidos por partenogênese, ou seja, os zangões não têm pai, só mãe. Também já foi observado em alguns vertebrados. Tem uma espécie de tubarão fêmea, que vive na Austrália, que se reproduziu em um aquário, mesmo sem ter contato com o macho. Então, nas abelhas nós temos dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que é aquela que ocorre para formar o zangão, onde o indivíduo se forma a partir do desenvolvimento de uma única célula, que é o óvulo. E temos a reprodução sexuada, que forma as abelhas operárias e a rainha, que é pela união do espermatozoide com o óvulo, que é então uma reprodução sexuada. Temos a propagação vegetativa, que é um tipo de reprodução que acontece somente com os vegetais, que consiste na reprodução da planta a partir de partes desta planta, como o caule, a raiz, às vezes até a folha, que podem brotar e dar origem a uma nova planta. E a reprodução sexuada, então, é aquela reprodução que ocorre com a união de duas células que a gente chama de gametas, ou células sexuais. Então, nós vamos ter um gameta masculino e um gameta feminino. O gameta masculino nos vegetais é o grão de pólen e o feminino é o óvulo. Já nos animais, o gameta masculino é o espermatozoide e o feminino o óvulo. Da união desses dois gametas, dessas duas células sexuais, vai se formar uma célula que a gente chama de célula-ovo. Aí essa célula, então, vai fazer um processo de divisão celular, também vai sofrer diferenciação e originar um novo indivíduo. Então, o organismo, nesse caso,
ele é originado pela união, pela fusão dos gametas. E por isso todos os indivíduos eles vão ser diferentes dos seus pais, porque como eles são formados por duas células que se unem, e essas células podem ter características diferentes, o novo indivíduo vai ser uma combinação dessas características do pai e da mãe. Além disso, durante o processo de produção dos gametas, os cromossomos homólogos, que são as estruturas que transmitem as características hereditárias, eles trocam pedaços, eles trocam partes, e isso vai fazer com que o novo cromossomo seja distinto daquele que estava presente na célula-mãe. Então, este é o esquema da reprodução sexuada. Nós vamos ter um gameta masculino, que é o espermatozoide, um gameta feminino, que é o óvulo. Da união dessas duas células vai se formar uma nova célula, que é a célula-ovo, que vai passar por um processo de divisão celular, formando várias outras células, e também um processo de diferenciação. Tipos de reprodução sexuada, então. Nós podemos ter reprodução sexuada com fecundação interna, é aquele tipo de reprodução onde o encontro das células sexuais, masculino e feminino, ou seja, a fecundação, ocorre dentro de um organismo. Então aqui nós temos o óvulo e ele está sendo fecundado pelos espermatozoides. Isso é a fecundação. Então quando essa fecundação ocorre dentro de um organismo, geralmente o organismo da fêmea, nós temos uma fecundação interna. Mas pode acontecer também da fecundação ser externa, ou seja, acontecer no ambiente. Geralmente acontece na água. Então há necessidade de um grande número de gametas para assegurar que a fecundação ocorra. O que acontece, por exemplo, com alguns peixes. Então a fêmea vem, libera os óvulos, depois o macho vem e libera os espermatozoides na água. Lá na água, então, vai haver esse encontro entre espermatozoide e óvulo, e a partir daí que vai se desenvolver um novo ser vivo, que é o alevino, que são como se chamam os filhotes do peixe. Esse tipo de reprodução acontece também com outros seres vivos, como os anfíbios, também, né? O sapo, por exemplo, também tem esse tipo de reprodução. A fêmea coloca os óvulos e o macho coloca os espermatozoides por cima, dentro d'água. Também podemos ter reprodução sexuada com desenvolvimento direto, que é quando o novo indivíduo, a forma jovem, ela é semelhante ao do adulto. Né? Então o filhotinho ele tem semelhança com os pais. Né? E temos o desenvolvimento indireto, que é quando o indivíduo nasce bem diferente dos pais e vai passar por um processo chamado metamorfose para se transformar em adulto, e aí sim vai ficar semelhante aos pais. É o que acontece com o sapo, por exemplo. O sapo, ele nasce de ovo, o filhote tem uma forma de peixe, bem diferente do sapo adulto, e aí então, só depois dele sofrer um processo de metamorfose, é que ele vai ficar semelhante aos pais. Agora é a vez de vocês realizarem as atividades. Um bom trabalho!